econômicos do jogador, deixar uma parte com o Atlético Mineiro e tratar de uma compensação ali desses direitos econômicos que estão ligados ao jogador. É uma estratégia que o Flamengo entre aspas, seduz o clube a fazer o negócio. Porque... eu diria, neste momento, de dois jogadores que, mais importante, querem atuar com a camisa do Flamengo. O Alan, inclusive, já jogou no futebol do Rio de Janeiro. Ele jogava no Fluminense antes de chegar lá. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias aqui sobre o Flamengo. Nesse vídeo vamos mostrar aqui os reforços que já estão confirmadíssimos aí no Flamengo, praticamente fechado aí para essa temporada de 2023 que Jorge Sampaoli pediu, e o Flamengo está atacando aí para tentar reformular esse elenco do Flamengo. Vamos direto aqui para o vídeo, galera. Que enfrenta o Cruzeiro no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Já temos o Pedro lá conosco? Vamos lá, Pedro Henrique Torres chegando ao vivo. Beijo, Pedro, bem-vindo. Tudo bom, Glaucia? Um beijo para você aí, abraço Renato, Calçade, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Tava ouvindo vocês falando sobre São Paulo, intensidade, a dificuldade de treinamentos, o tempo curto. Não difere muito do panorama do Flamengo nem de outros clubes brasileiros, né? Sampaoli tem sofrido também com essa questão aí de questões musculares de jogadores, desfalques, o tempo curto para treinamento. A delegação chegou ontem de manhã no Galeão, no aeroporto do Rio de Janeiro, aí ganhou o restante do dia de folga, a segunda folga nesse período de mais de um mês que o elenco está sob o comando do Sampaoli. Reapresentação hoje pela manhã no Ninho do Urubu. E aí o Arrascaeta, que ficou fora da partida contra o Corinthians, sentiu um problema no aquecimento, até viajou para o Chile, não enfrentou o Ñublense, e aí tinha aquela dúvida, como é que vai ser o Arrascaeta e tudo mais? Pois bem, participou de parte da atividade com o grupo e a tendência é que seja desfalque mais uma vez amanhã contra o Cruzeiro, poupando assim, dosando energias, o Flamengo tentando recuperar ele 100% dessas dores musculares para a partida contra o Fluminense, aquele jogo decisivo mesmo, o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, de sábado até quinta, um tempo maior, e aí quem sabe recuperar o jogador completamente. O Matheus França, que também ficou fora dos últimos dois jogos, talvez a primeira chave ali, a primeira oportunidade do Sampaoli de substituir o Arrascaeta contra o Corinthians, sentiu dor lombar, aí não pôde ser utilizado, viajou, mas ainda estava com algumas dores musculares, ele também não foi utilizado, mas treinou sem nenhum tema, pode ser que sim, entre em campo amanhã. O Léo Pereira, que fez aquele gol capengando, ficou fora contra o Corinthians, mas ficou fora contra o Ñublense, perdão. Ele já está recuperado, treinou com a equipe, então não preocupa para a sequência aí, se o Sampaoli quiser utilizar, vai depender das energias que ele quiser dosar na sequência aí das competições que ele tem, porque, como eu disse, Cruzeiro, Fluminense, depois tem pela frente o Vasco, o Racing, confrontos muito importantes. Vocês falavam aí sobre as questões assim de intensidade, o São Paulo sempre pede bastante, e eu sempre lembro aqui que chamou muita atenção o Everton Ribeiro, semana passada, quando anunciou que estava com uma lesão muscular, ele até destacou na sua própria rede social, pela primeira vez, aos 34 anos, ele tem uma lesão muscular e fica fora também, ainda está entregue ao departamento médico. Então esse problema dos dois meias, o Flamengo fica fora, assim, os seus dois principais pensadores, muito provavelmente, nessa partida contra o Cruzeiro. E para isso o time se movimenta, o clube, na verdade, se movimenta no mercado buscando opções. Trouxe já o Luiz Araújo, o Rossi, goleiro, também está chegando lá depois de uma temporada no Al Nassr, só a partir do dia 3 de julho com a janela de transferências internacionais aberta. Tem interesse no De La Cruz e tem essa possibilidade, a gente já vinha falando há alguns dias, do Alan, também do Atlético Mineiro. O Flamengo aí em conversa sobre a possibilidade, o Atlético Mineiro pedindo um valor de cerca de 10 milhões de euros, o Flamengo considera esse valor alto. Muita gente dentro do clube questiona ali um investimento tão alto assim, apesar de considerá-lo um ótimo jogador. Então o Flamengo está tentando ver alternativas aí de como convencer o Atlético, pelo menos, de repente baixar um pouquinho, será que fica um pouco mais flexível, mas é sempre uma parada muito dura negociar um jogador internamente. O Flamengo sabe disso, se fosse o contrário faria jogo duro do mesmo jeito, então está tentando esse tipo de negociação. Só para fechar, Glaucia, relembrar aqui,
Hoje, Gabigol completa 10 anos de carreira, começou aos 16 anos, no 26 de maio, lá em 2013. Na despedida do Neymar do futebol brasileiro, ele entrou em campo lá em Brasília contra o Flamengo, um empate em 0-0, quem diria 10 anos depois, um grande ídolo. Então 10 anos de carreira do Gabigol, carreira profissional, chega aí aos 26 anos com 10 anos de trajetória profissional. Gláucia. Boa, Pedro, muito obrigada, trazendo o noticiário completo aí do Flamengo. Flamengo que se movimenta no mercado, mas que se movimenta demais é com o Sampaoli, a gente sabe. A intensidade é no jogo e é no treino também. Isso cai muito nessa tentativa de equilíbrio, mas conhecendo bem o trabalho do Sampaoli, a gente sabe que nos treinos ele também trabalha com muita intensidade. Aí essa adaptação, tudo isso se torna ainda mais complicada. E o time vai oscilando, né? Uma hora você fala, bom, agora ajustou, agora vai. Não, oscila de uma partida para outra, o físico pega. E o Flamengo talvez não, para mim é o grande exemplo do quanto a não gestão do futebol boa implica nessa questão física. Vamos pensar, o Flamengo de Dorival para cá, ó, Dorival, Vitor Pereira, Sampaoli. Quando você troca treinador, você rompe com um processo de trabalho. Nenhum professor de educação física dá treino para as crianças de maneira igual. Vamos fazer uma maneira bem simples para quem está em casa para ver. Nenhum personal de academia pensa da mesma maneira em como te ajudar a perder peso, a ganhar músculo, enfim. Cada um tem um método, uma metodologia, uma maneira de trabalhar. Então a gente está falando de um Flamengo que em menos de um ano ele rompeu 3 vezes o processo de trabalho, ou seja, se você trocar o tipo de treino que você faz na academia, você vai sentir dor, você vai precisar se adaptar, tudo isso pega. A gente está falando de uma maneira bem tranquila, bem pouco profissional. Todo mundo treina um pouquinho. Eu treino essa semana, eu tô aqui que já tá difícil de pé, é isso. Hein? 1 hora de programa. E aí a gente coloca ainda, o plus do Flamengo, é que o Flamengo teve um início de temporada totalmente atípico, onde você precisou. Primeiro teve uma questão de férias ali também, que muito torcedor, eu não sei o quanto isso realmente implicou ao que está rolando hoje, mas tem umas férias um pouco maiores ali, que muito torcedor reclama, enfim. Aí você tem um começo de temporada onde você precisou esticar a corda lá em cima, você precisou acelerar e pular etapas, o que nunca é o ideal para jogar Mundial, para jogar um monte de taças que o Flamengo ali. E agora você vem para um terceiro treinador num espaço muito curto de tempo. Então, gente, assim, obviamente que isso ia dar M. Que ia dar o que tá dando, se o Flamengo... outro... exatamente, e tá sentindo... E o Flamengo tem muito essa questão física, tem muito. Porque o tipo de jogo, o modelo de jogo que gosta do Sampaoli, se você não jogar com intensidade, você realmente vira o tal do arame liso. Você toca e não entra, você toma contra-ataque. E um adendo, vai pregar o time, um dos mais intensos do Brasil até agora no Campeonato Brasileiro, que é o Cruzeiro. Time que pega e pega muito. Tem alguns pontos muito importantes aí. Primeiro que o Paulo Souza veio para mudar o Flamengo, Paulo Souza, lá atrás, para dar uma guinada. Não deu certo, veio o Dorival para manter a qualidade e utilizá-la da melhor maneira possível. E ele fez isso. Aí, não tá legal o Dorival, vem Vitor Pereira para dar a guinada. Lá vai Vitor Pereira embora. Com o Sampaoli é o mesmo processo, de guinada, de mudança. Mudança de fase, de época, de jogadores hoje menos intensos e mais velhos saindo da equipe, entrando outro, você está construindo um novo Flamengo. E aí entra um ponto que é um fato, que a gente observava até a temporada passada, e esse ano está diferente, porque cada ano é diferente no futebol de qualquer país. No caso do brasileiro, isso é muito claro. Você tem os adversários também, na América do Sul, no Brasil, que compõem, né, o seu conjunto de relações no futebol. Era suficiente para o Flamengo, que não treinava como deveria, porque não tem o tempo, mas tinha uma qualidade tão alta que ganhava a maioria dos jogos apenas com a qualidade técnica e individual dos jogadores, às vezes, né, Renato, faltando um pouco mais do jogo coletivo. Agora, este jogo individual não está mais servindo para ganhar a quantidade de jogos como ganhava. Como o Nublense, desculpa, tem que ganhar. Tem que ganhar. Não tem altitude, o time é pequeno, sem tradição e é o Flamengo. Não dá para chegar lá e empatar. E empatou. Então, Gláucia, aí a transformação vai ter que ocorrer e eles vão ter que engolir o Sampaoli.
A menos que a diretoria fique adiando eternamente. Ainda traz alguém para conversar com os caras, mostrar vídeo e deixar todo mundo felizão aqui para ver se ganha o brasileiro. Vai chegar uma hora que eles vão ter que romper com isso. É a hora do Sampaoli. Agora, ele é cara duro de aguentar no dia a dia, chato pra caramba, mas quem conhece sabe que o treinamento dele é um negócio excepcional. E é tudo que ele gosta de fazer e não pode fazer. É aí que mora o perigo, né? E o Cruzeiro do Pepa, como é que vem para essa partida? A gente vai ver agora com a Duda Gonçalves. O Cruzeiro até agora ele não tem uma cara, né? A gente não sabe qual é o Flamengo titular, a gente não sabe, que o São Paulo é uma característica dele. Ele muda muito o time de um jogo para outro. Mês, né? Tá um mês, ele tá tentando dar uma cara, o time não tem eu falei ontem aqui, não tem a cara do São Paulo, porque os times do São Paulo são marcados principalmente pela entrega, pela disposição física, brigar por todas as bolas. Mas aí você tem que estar bem como? Exato. Tem que estar bem fisicamente. Porque não senão, tem nem cara disso, né? A organização faz você correr menos, mas você tem que estar bem fisicamente. Independentemente de qualquer coisa, você tem que estar bem fisicamente. Sua técnica tá boa, o plano tático tá bem, a sua confiança. O cara que vai driblar alguém para dar um tapa, se ele sentir que ele não tá bem fisicamente, ele não dá o tapa. Ele traz para dentro, toca do lado. Isso é fato. Aí o que vem junto? O Gonza fez uma pergunta que é uma questão simples. Por que o Flamengo não está bem fisicamente agora? Porque o Flamengo está trocando o treinador de 4 em 4 meses. E quando você troca o treinador, você troca a metodologia de treino, a metodologia de trabalho. Quando com um treinador você tem que dar pique para frente, com outro treinador você tem que dar pique para trás. Com um treinador você dá tiros de 100 metros, com esse treinador você dá só de 50. É muito difícil. Imagina se você trocar de diretor toda hora aqui no seu programa, que toda hora você tem que fazer uma coisa diferente. Sim. É complicado. Então, assim, o Flamengo tem que ter essa sequência do trabalho do Sampaoli, recuperar essa parte física, que ele está aumentando a carga, e aí os jogadores estão sentindo. Isso é fato, está acontecendo a todo momento. E ele não tem outra alternativa. Ele tem que manter a carga, porque se ele diminuir, não vai subir de produção. A má notícia é que a questão física não se ganha tão rápido, né? Não é do dia para a noite. E com a sequência de jogos do calendário brasileiro, o Flamengo perdeu 4 meses. Atrapalha ainda mais para que o Flamengo chegue num ponto ideal da preparação física. Não, e o calendário do Flamengo em 2023, ele tem uma questão específica. Eu vou lembrar do ano passado, temporada passada, em que o Palmeiras teve que disputar o Mundial. Disputou o Mundial, chegou à final, perdeu para o Chelsea. Ou seja, o Palmeiras começou a temporada trabalhando para chegar no nível ali. Correu muito. Chegou no nível. E o próprio Abel tinha avisado, olha, isso vai trazer consequências lá aqui na frente. Quer dizer, o time vai ter uma queda e depois vai subir. E eu me lembro que o Palmeiras começa o Campeonato Brasileiro ano passado, perdendo para o Ceará, em casa. Depois empata com o Goiás. Ele teve ali uma demora. Só que o Palmeiras é um time tão bem preparado que essa recuperação, essa volta a um bom nível físico, ela se deu mais rápido. O Flamengo... A comissão técnica do Palmeiras é a mesma. É a mesma. Ele troca de trabalho. Ele teve que se preparar para o Mundial. Aí, quando acaba o Mundial, pouco depois troca o treinador. Exato. Ou seja, mudar toda hora. Não há time que consiga render tecnicamente, fisicamente. Agora, é o que você falou. Não é só a questão técnica. Para mim, a questão técnica ela é o que desencadeia os outros problemas. Aí você tem a questão física que não rende, aí você tem jogadores importantes como o Everton Ribeiro e a Arrascaeta que estão fora do time a toda hora. Enfim, e aí o time vai perdendo a confiança, e aí o torcedor pressiona, e como é que sai disso? É difícil, cara. Ô Paulo, o Davi Luiz e o Vidal foram os alvos ali do torcedor que foi recepcionar o time no aeroporto. Mas a gente percebe também nas redes sociais, né, principalmente, com os flamenguistas que a gente encontra por aí, que também há um descontentamento com esses jogadores. Eles estão mal assim? São justas as críticas? Não tem mais gente não no aeroporto. Assim? Sim. São justas as críticas, não no aeroporto. Agora, claro. São justas, são jogadores que dependem muito vou repetir de novo, são jogadores que dependem muito da parte física. Jogadores com uma certa idade, jogadores que já demonstraram toda a capacidade técnica, de qualidade, de jogadores vencedores. Porém,
tudo na vida tem começo, meio e fim. Não estou dizendo que é o fim da carreira do jogo deles. Pelo contrário, a parada é melhorar a condição física. E para você fazer isso, você tem que botar esses caras para trabalhar. Quantas vezes eu Felipe, saí de uma temporada, no meio de uma temporada, fiquei 25 dias só trabalhando a parte física, técnica, passe, pique, velocidade, receber a bola, girar, o time jogando, o time do Palmeiras, o time do Grêmio, jogando campeonato, eu 20 dias para eu recuperar minha forma física. Isso tem que acontecer com um jogador que está se sentindo mal. E quando você vê esse jogador com a perna pesada, a velocidade não sai, o próprio jogador, ele tem que se incumbir disso. Se o treinador não tira, ele tem que chegar, olha, eu prefiro ficar trabalhando à parte, quero ter o meu recondicionamento físico de novo, quero voltar e mostrar que eu tenho capacidade. Cara, os dois jogam pra caramba. Só que sem a parte física ideal, eles não vão conseguir. E o Arrascaeta ainda tem o agravante de ter se machucado, né? Mas o Arrascaeta ainda tem 28 anos. Eu tô falando desses caras que têm 35, 36 anos. Olha a diferença, é quase 10 anos, Felipe. E tem a questão, né, que a gente costuma dizer, jogador que não está bem em time organizado, o time ajuda esse jogador a melhorar rapidamente, né? Para dar um exemplo aqui, a gente pega o time do Palmeiras, que está bem arrumadinho, bota o Davi Luiz ali no lugar do Luan, o Davi Luiz provavelmente vai jogar bem, né? Agora... Que o Alan vai ser jogador do Flamengo. Tem tudo certo com o jogador, com o seu staff e também com o Galo. Questão burocrática separa o Flamengo de anunciar o acerto com o Alan. Ou Alan, né? Porque é A-L-L-A-L-L-A-N. Alan. Volante do Atlético Mineiro. O Mengão vai pagar cerca de 8 milhões de euros. Eu acho que hoje o euro, na cotação de hoje, vai dar mais ou menos uns 43 milhões de reais. Gente, é um investimento que vale a pena. O cara é novo, 25 anos. Novo. O Flamengo vendeu o João Gomes por mais de 100 milhões. Vai pagar menos da metade no Alan. E eu acho o Alan, tá? Sem comparar. Eu acho o Alan mesmo patamar do João Gomes. Você não conhece o Alan não, né? Mas quando ele jogar, você vai ver o negócio. Não é aquele futebol pragmático. Aquele jogador que só pega a bola e toca. Pega e toca. Não, ele tem passes em profundidade. Passes que para quebrar linhas. É um grande jogador e marca muito bem. Vai ser um grande reforço, na minha opinião, para o Flamengo. Então, o Alan, gente, muito próximo mesmo de vestir o manto sagrado. O Flamengo vem forte no mercado, viu? Já acertou com o Luiz Araújo, com o Rossi. Que o Sampaoli conhece, é um jogador que o Sampaoli quer. O Sampaoli quer o Alan vestindo a camisa do Flamengo, tá? Este vídeo tem um oferecimento da KTO. O staff do jogador gosta muito da primeira proposta apresentada. A questão é como dobrar o River Plate, tá? O River Plate não vai pedir pouco dinheiro por Nicolás de la Cruz. Fala-se em 15 milhões de dólares. Eu acho um valor muito alto, se a gente olhar em retrospecto, pelo valor, por exemplo, que o Enzo Fernandes foi vendido ao Benfica. Né? Um valor um pouco superior a 10 milhões de dólares, mais metas a serem cumpridas e tal, aquela coisa toda. Então não acredito que o River Plate pediria 15 milhões de dólares pelo Nicolás de la Cruz. As negociações seguem e repito a você, existe grandes chances de o de la Cruz jogar no Flamengo. Entre clube e jogador eu não vou dizer que está tudo certo, mas o jogador gosta da proposta do Flamengo, gosta da ideia de jogar pelo Flamengo. A questão é dobrar o River Plate. O River Plate não... É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mundo Fly 8. Então, se você está gostando aqui do nosso conteúdo aqui no YouTube e puder nos ajudar, peço a vocês que deixem seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Próximo jogo do Mengão é amanhã no estádio do Maracanã, às 18h30 da noite. Aí essa partida será válida pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Então o Flamengo está com 12 pontos atualmente. Então precisa muito de uma vitória que veio de empate, aquele empate amargo pela Libertadores, contra um time fraquíssimo, por diga-se passagem aí, o Nublense. O Flamengo estava com o jogo na mão. Mas como sempre, né? Esse ano tá sendo muito complicado pro Flamengo aí.
sempre tem, quando a gente acha, o jogo tá ganho, o jogo tá ótimo, o Flamengo vai ganhar, alguém acaba entregando a paçoca aí pro adversário. Então atualmente o Flamengo está aqui na 6ª colocação, empataram justamente com o Cruzeiro, né? Os dois estão com 12 pontos e o Cruzeiro tem a vantagem de 5 gols de saldos e o Flamengo com 4 de saldo. Esse aí foi o nosso vídeo, peço a vocês que nos ajudem a trazer conteúdos novos aqui. Ficamos por aqui e até a próxima.